CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo da Revista Espírita. Leremos antes o Evangelho, faremos a prece para continuar os nossos estudos. Vai, Adilane. É o capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro. O item 14. É necessário que o escândalo venha porque, encontrando-se em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos, pelo contato de seus vícios, dos quais eles são as primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quanto estiverem cansados de sofrer do mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para outros. É assim que Deus faz do mal surgir o bem, e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou negativas. Faz a prece. Te pedimos, Jesus, te pedimos ao Sou Altivo, às irmãs queridas, pedimos entendimento, pedimos proteção, pedimos paz, pedimos aos espíritos guia desse estudo, que auxilie o nosso irmão a passar para nós o entendimento dessas palavras. Peço ajuda à espiritualidade que conduz essa casa, os trabalhos, todos os trabalhos. Peço ajuda por todos nós. Peço em nome de Jesus, mas acima de tudo eu peço em nome de Deus. Iniciaremos o estudo da Revista Espírita. Que assim seja. Muito bem. Senhor Nilson, que tem que fazer a prece. A Revista Espírita, eu nem sei quem é o patrono dele. É Allan Kardec, o nosso patrono. Nós vamos dar continuidade à história que começamos semana passada, de Mademoiselle Clairon, Clara, melhor, e o fantasma. Então nós vimos que essa história aconteceu da seguinte forma. Nós estamos nos dois... Mademoiselle Clairon... Nós estamos 2 dias depois. Mademoiselle Clairon morava, estou achando aqui o lugar, morava em Rainport, perto de Chaussee. Eu não sei... Nós estamos 2 dias depois, Senhor. Sim, nós vamos lá, mas eu tenho que me situar aqui primeiro. Madame Claire nasceu em 1723 e faleceu em 1803. Então, essa história aqui vem antes da doutrina espírita. E o que foi que aconteceu? Essa senhora, essa senhorita, Mademoiselle Clairon, ou Clara, ela era uma cantora, era jovem, era bonita. E o senhor S, que ele deu, se apaixonou por ela. E ele era amigo dela.
Mas ele ficou tão em cima dela e se declarou para ela. E ela disse assim: não, eu sou apenas seu amigo, né? Eu não quero ficar com você, não quero me envolver com você. E ele se afastou, né? Ele se afastou dela, sumiu. Anos depois chegou, ela até deixou para lá, passou, né? Continuou vivendo a vida dela normalmente, cantava. E um determinado dia veio um lacaio, alguém mandado por ele, um empregado dele, dizer para a moça que ele estava muito mal e que ele fez um último pedido, queria vê-la. E ela não pôde ir, ela não foi. E ele ficou chateado e disse que ia se vingar dela. E logo depois ele morreu. Quando ele soube a notícia que ela não vinha, chamou ela de ingrata e disse que ia se vingar dela. E ficou assombrando ela todos os dias. Dava um berro, dava um grito. E lá para as tantas, né, bem depois, ela teve uma comunicação através de uma senhora, a amiga dela, que disse o seguinte: o que a amiga dela disse? Ele contava os minutos quando, das 10h30, o lacaio lhe veio dizer que decididamente a senhora não viria. Depois de um momento de silêncio, tomou-me a mão num impulso desesperado, que me apavorou e disse: que cruel, nada ganhará com isto. Eu a perseguirei tanto depois de morto quanto a persegui em vida. Procurei acalmá-lo, mas estava morto. Ele morreu assim, dizendo que ia perseguir a moça, e perturbou a moça a vida inteira. Na edição que temos à vista, esta história é precedida da seguinte nota, sem assinatura. Quer ler, Adilane? Eis uma anedota singularíssima. O senhor voltou? Não, estou no mesmo onde eu parei. Eis uma anedota singularíssima, que provocou e provocará, sem dúvida, as mais diversas opiniões. A gente ama o maravilhoso, mesmo quando não se acredita nele. Madame Clairon parece convencida da realidade dos fatos que descreve. Contentar-nos-emos em fazer notar que, ao tempo em que foi, ou se supôs, atormentada por seu fantasma, ela contava de 22 a 25 anos, que é a idade da inspiração, e que esta faculdade nela era continuamente exercitada e exaltada pelo gênero de vida que levava no teatro e fora dele. É preciso ainda lembrar que ela disse no começo de suas memórias que na infância foi entretida com aventuras de aparições e de feiticeiros e que lhe contavam tais histórias como verídicas. Aí ela vai começar lá em cima, ó. Só conhecemos os fatos pelos relatos de Madame Moselle. Assim, só podemos julgar por educação. por indução. Por indução. Ora, nosso raciocínio é o seguinte descrito. Ora, nosso raciocínio é o seguinte. É o seguinte Aí vem. descrito pela mesma Madame Moselle, nos seus mais minuciosos detalhes. Os fatos têm mais autenticidade do que se fora relatado por terceiros. Acrescente-se que quando escreveu a carta onde ele vem descrito, contava cerca de 60 anos, e pois havia passado a idade da credulidade
de que fala o autor da nota. Esse autor não põe em dúvida a boa Mademoiselle quanto à sua aventura. Apenas admite tenha ela sido vítima de uma ilusão, que o tivesse sido... Cadê? Uma vez, nada tem de extraordinário, mas que o tivesse sido durante 2 anos e meio, já se nos afigura mais difícil. Mais difícil ainda é supor que tal ilusão tenha sido partilhada por tantas pessoas, testemunhas auriculares e oculares dos fatos, inclusive a própria polícia. Para nós, que conhecemos o que se pode passar nas manifestações espíritas, a aventura nada contém de surpreendente e a aceitamos como provável. Nesta hipótese, não vacilamos em admitir que o autor de todos esses malefícios seja tão outro senão a alma dos espíritos, do espírito, a alma ou o espírito do Senhor de S. Principalmente, se atentarmos para a coincidência de suas últimas palavras com a duração dos fenômenos. Havia ele dito: eu a perseguirei tanto depois de morto quanto a persegui em vida. Ora, suas relações com Madame Clairon haviam durante 2 anos e meio, ou seja, tanto tempo quanto as manifestações produzidas depois de sua morte. Então ele perseguiu a moça durante 2 anos e meio. Depois de muito tempo passado, disseram que aquilo era da cabeça dela. E o joelho que dói, eu estou ajeitando aqui na cadeira. E está sendo escrito aqui porque não foi nada da cabeça dela. Teve muitas testemunhas. E isso aconteceu durante um longo período, não foi uma coisa fortuita. Dizendo que era da cabeça dela, né? Mas não foi, porque durou 2 anos e meio, várias testemunhas oculares, até inclusive a polícia. Então esse fato realmente ocorreu. Esse espírito assombrou essa moça. Ainda algumas palavras sobre a natureza desse espírito. Não era mau, ele não era mau. E com razão que Madame Clairon o classifica como um pobre diabo, mas também não se pode dizer que fosse a própria bondade. A paixão violenta sob a qual sucumbiu como homem prova que ele predominavam as ideias terrenas. Os traços profundos desta paixão, que sobreviveu à destruição do corpo, provam que como espírito ainda se achava sob a influência da matéria. Sua vingança, por mais inofensiva que fosse, denota sentimentos pouco elevados. Se, pois, nos reportarmos ao nosso quadro da classificação dos espíritos, não será difícil determinar-lhe a classe. A ausência de maldade real o afasta naturalmente da última classe, e a dos espíritos impuros, mas evidentemente tinha muito das outras classes da mesma ordem. Nada nele poderia justificar uma posição superior. O que ele está dizendo aqui? Kardec está dizendo o seguinte, que esse espírito, que antes de estudar essa mensagem, nós estudamos a escala espírita, que se divide em 3 ordens: a dos espíritos imperfeitos, a dos bons espíritos e a dos espíritos puros. E que esse espírito, por assombrar a moça, ele estava classificado na 3ª ordem, como espírito imperfeito, dentro de uma daquelas classes, que tem os espíritos impuros, os espíritos pseudos sábios, os levianos, os batedores, os neutros. Ele está classificado ali como espírito imperfeito numa dessas classes. Ele não era impuro, porque ele não era mau, mas também ele não era elevado. Ficar assombrando a moça, assustando a moça durante um tempão, 2 anos e meio, mostra que ele estava ligado ainda à terra, às paixões terrenas. Também não estava fazendo coisa boa. Estava deixando ela com medo. Estava deixando ela com medo, perturbando a moça.
Digna de nota é a sucessão das várias maneiras pelas quais manifestava sua presença. No mesmo dia e no momento exato de sua morte, fez-se ouvir pela primeira vez em meio a um jantar alegre. Quando vivo, via Mademoiselle Clairon em pensamento, cercada por esta auréola com que a imaginação envolve o objeto de uma paixão ardente. Desde, porém, que a alma se desembaraçou do seu véu material, a ilusão cedeu à realidade. E lá está ele ao seu lado, vendo-a cercada de amigos, tudo lhe excitando ciúmes. Seu canto e sua alegria parecem um insulto ao seu desespero. E este se traduz por um grito de raiva, repetido diariamente à mesma hora, como se para a censurar por gritos, como se para censurar por se haver recusado a ir consolar seus últimos instantes. Aos gritos se sucedem os tiros inofensivos, é certo, mas que nem por isso denotam menos uma raiva impotente e o propósito de lhe perturbar o repouso. Mais tarde, seu desespero toma um caráter mais sereno. Evoluindo sem dúvida para ideias mais sãs, parece haver tomado um partido. Resta-lhe a lembrança dos aplausos de que ela foi objeto, e ele os repete. Mais tarde, enfim, diz-lhe adeus, fazendo-a ouvir sons que se diriam o eco dessa voz melodiosa que em vida tanto o encantara. Então, está aí a história. A gente termina a história aí. Esse espírito depois se é revelada a sua paixão por ela, e ele dava sempre um grito na mesma hora em que ele morreu, que ele esperava a visita dela, e ela não foi visitá-lo. Tudo bem até aí? Então vamos lá. O Carlos ontem me perguntou, que eu contei a história para ele com mais minúcias, qual a razão do tiro? Se ele está nos ouvindo aqui, o tiro era só era o desespero dele. Ele queria assustá-la. Era o desespero, fazia o barulho de um tiro. E depois se via o berro para assustá-la, perturbá-la, como ele disse, eu vou perturbá-la, vou persegui-la, como eu a persegui em vida. Pô, a gente arruma cada uma, né? Caramba! Isso acontece ainda hoje. Fala, mamãe. Ainda fica perturbando depois de morto. É. Exatamente. Continua. Porque não morreu, não muda. Isso. É. Porque a gente continua sendo a mesma pessoa depois que morre. É. Exatamente isso. É. É. Senta mais para frente para falar no microfone. Exatamente isso. É. Isso, dá o microfone para ela. Ó, não pode falar sem o microfone, porque fica. Muita gente escuta a gente em casa,
aí fica em silêncio. Mas eu entendi o que a senhora falou, a senhora entendeu também. É isso mesmo, tá? Quando for falar agora, fala no microfone. Falei, gente, se a gente faz uma maldade tão grande aqui e continua lá na outra reencarnação, no outro planeta, pagando, você tem que pagar tudo para depois você voltar aqui na Terra, para você se generalizar, tomar aquela atitude de mudar. Se você não mudar, você volta de novo. Tudo Exatamente. que seu Nilton conversa aqui, o sábado, domingo, que eu não tenho vindo sábado, mas eu tenho vindo no domingo, e eu estou lendo esse livro, tem tudo a ver. Eu falei, Jesus, mas se isso mesmo for verdade, seu Nilton, tem muita gente que vai pagar muito caro lá na outra reencarnação, porque tem gente que não que quebra perna, né, que é baleado, que é furado os pulmão, e tem uma parte que ele fala que ele é um viciente, esse menino, que ele que fez esse livro, eu acho, que foi ele que fez. Mas tem muita gente envolvida, que ele fez muito mal. E essas pessoas perseguem ele. Aí ele falou assim, mas se eu soubesse que você estava tão perto, por que você não falou para mim? Eu falei, mas você mesmo não quis. Então, é uma história... É isso mesmo. Mas assim, na mesma hora, eu ficando lendo, às vezes eu fico até com medo mesmo. Eu falei, Jesus... É isso mesmo que o Senhor nos fala. É isso mesmo. A gente mantém a nossa individualidade. Eu já estou até acabando de ler o livrozinho. Obrigada, tá certo. Isso mesmo, a senhora tem razão. Isolamento dos corpos pesados. Leia aí, Edilane. Pode ler. Isolamento dos corpos pesados. O movimento comprimido. É um outro ponto, tá? Isolamento. O movimento imprimido aos corpos inertes pela vontade e hoje de tal modo conhecido que seria quase pueril relatar fatos no gênero. Já o mesmo não acontece quando o movimento é acompanhado por fenômenos menos vulgares, como, por exemplo, o de sua suspensão no espaço. Embora os anais do Espiritismo citem numerosos exemplos, esses fenômenos apresentam uma tal derrogação das leis da gravidade que é naturalíssima a dúvida dos que a testemunham. Nós o confessarmos, por mais habituados que estejamos às coisas extraordinárias, ficamos muito contentes de poder constatar-lhes a realidade. O fato que vamos relatar repeliu-se várias vezes aos nossos olhos, em reunião verificadas outrora em casa do senhor B, a rua Lamartine, e sabemos que se produziu inúmeras vezes noutros lugares. Podemos, portanto, atestá-lo como incontestável. Eis como as coisas se passavam. 8 ou 10 pessoas, entre as quais algumas dotadas de um poder especial, embora não fossem reconhecidas como médiuns, sentavam-se
em torno de uma mesa de jantar, maciça e pesada, com as mãos às suas bordas, e todos unidos pela intenção e pela vontade, ao fim de um tempo mais ou menos longo, de 10 a 15 minutos, conforme as disposições do ambiente fossem mais ou menos favoráveis, a despeito de seu peso de 100 quilos, a mesa se punha em movimento, deslizava para a direita ou para a esquerda. No soalho dirigia-se para as diversas partes da sala, que fossem indicadas, depois ergui-se, ora num pé, ora no outro, até formar um ângulo de 45%, balançava-se rapidamente, imitando a arfagem e o balanceio de um navio. Se em tal posição a assistência redobrasse os esforços da vontade, a mesa se levantava completamente do solo, elevava-se de 10 a 20 centímetros, vibrando no espaço sem nenhum apoio durante alguns segundos. Depois caía com todo o peso. Continua. Ele está falando do movimento das mesas, como tudo começou. Como tudo começou. O movimento da mesa, o levantamento sobre um pé e o balanço eram produzidos mais ou menos à vontade, com frequência várias vezes na sessão, e também sem nenhum contato das mãos. Bastava vontade para que a mesa se dirigisse para o lado indicado. O isolamento completo era mais difícil de obter, mas foi repetido bastante vezes para que se não pudesse considerá-lo como fato excepcional. Isto não se passava na presença exclusiva de adeptos que pudessem ser inclinados, de muito acessíveis à ilusão, mas à frente de 20 ou 30 pessoas, entre as quais por vezes algumas muito pouco simpáticas, e que não deixavam de levantar a suspeita de uma secreta preparação sem consideração para com os donos da casa, cujo caráter honesto deveria afastar qualquer suspeita de fraude e para que as quais seria, aliás, um prazer muito singular passar algumas horas por semana a mistificar uma assembleia sem remover proveito. Que foi que a gente leu aqui? Que a mesa, e está contando feito, a mesa se levantava sozinha, andava, voltava, batia com o pé para lá e para cá. Isso é um fenômeno. Vamos lá, continua lendo aí, Edilene. Relatamos o fato em toda a sua simplicidade, sem restrição, nem exagero. Assim, não diremos que vimos a mesa solitar no espaço como uma pena, mesmo como as coisas se passaram. Os fatos não demonstram menos possibilidade de isolamento dos corpos pesados sem ponto de apoio, por meio de uma força ainda desconhecida. Também não diremos que era bastante estender a mão ou fazer um sinal qualquer para que, ao mesmo instante, a mesa se movesse e se elevasse, como que por encanto. Ao contrário, diremos, para sermos fiéis à verdade, que os primeiros movimentos sempre se operavam com certa lentidão e que só gradativamente adquiriram o máximo de intensidade. O soerguimento completo só se verificava depois de alguns movimentos peremptórios, que eram como ensaios para uma espécie de arremesso. A força atuante parecia redobrar de esforços
pelo encorajamento dos assistentes, como um homem ou um cavalo que cumpre uma tarefa pesada e que é excitado por gestos e palavras. Uma vez produzido o efeito, tudo caía na calma e por alguns instantes nada era obtido, como se naquela mesma força tivesse necessidade de tomar fôlego. Teremos muitas ocasiões de citar fenômenos desse gênero, quer espontaneamente, quer provocados e realizados em proporções e circunstâncias muito fora das normais. Mas quando tivermos sido testemunhas, relatá-los-emos, sempre de modo a evitar qualquer interrupção falsa ou exagerada. Se no caso acima nos tivéssemos contentado em dizer que havíamos visto uma mesa de 100 quilos elevar-se ao simples contato das mãos, não há dúvida de que muita gente haveria de pensar que a mesa tinha subido até o forro e com rapidez de um olhar. É assim que as coisas mais simples se tornam prodígios, pelas proporções emprestadas pela imaginação, que não será quando os fatos atravessarem os séculos e passarem pela boca dos poetas. Se dissesse que a superstição é filha da realidade, o conceito seria tomado como um paradoxo. Contudo, nada mais verdadeiro. Não há superstição que não repouse sobre o fundo real. Tudo está em discernir onde uma começa e o outro acaba. O verdadeiro meio de combater as superstições não é contestá-las de maneira absoluta. No espírito de certa gente há a ideia que se não desenraizam facilmente, porque sempre há fatos que podem citar em apoio de sua opinião. Ao contrário, é preciso mostrar o que há de real. Então restará apenas exato ridículo, ao qual o bom senso fará justiça. Então vamos lá. O que foi que a gente leu aqui? Li rápido, porque aqui ele está dizendo como começou o fenômeno. Então não era uma mesa como essa, eram mesas menores, mas ele colocou, pode ser até uma mesa de 100 quilos. Como nós estamos sentados aqui, os médios botavam a mão assim na mesa, a mesa subia. Imagina esse mesão aqui subir. Andar para lá, andar para cá, ir por cima das cadeiras até lá, vir até aqui. Ora, o que é isso? Foi assim que tudo começou. Daqui a pouco a mesa começou a dar respostas para perguntas que faziam. Ela batia com um pé, ela respondia sim, não. E foi assim que tudo começou. Toda a doutrina espírita começou com um fenômeno físico, o movimento das mesas e depois as respostas inteligentes feitas pelas perguntas que as pessoas faziam. Ora, mesa não tem cérebro, essa mesa é um ser que está morto. Como que vai dar uma resposta dessa? Aí a própria mesa diz, foi através da mesa que os espíritos disseram, nós somos as almas dos homens que já morreram. Foi aí que tudo começou. Aí foi se desenvolvendo, com o alfabeto a mesa ia escrever, por exemplo, a palavra amor. Ele ia lá no A, no M, no O, no R, com a pé da mesa e escreveu a palavra amor. Até botar um lápis na mão, como a gente faz hoje, o médium escrever. Foi assim que começou a doutrina espírita. Tudo que a gente tem escrito aqui sobre a doutrina espírita, o princípio foi esse, através de um fenômeno físico, de uma coisa bem simples. Entendeu? Entenderam? Por isso que eu li rápido. Mais um pouquinho. Vamos ver se dá para a gente ler esse aqui. A floresta de Dodona e a estátua de Memnon. O que acontece? Esses relatos são trazidos, a gente vai ler semana que vem esse aqui, que é grande. Senão vou parar no meio e depois ter que começar. Esses relatos são trazidos por... Lembra que nós falamos no início, quando estávamos estudando o Evangelho? Mensagens do mundo inteiro, por diversos médios, chegava até ele e colocava na revista. E a revista era mais fácil de ser distribuída.
das pessoas terem acesso. E Kardec, com aquilo, media como é que estava o conhecimento deles com relação à doutrina espírita. Foi a partir daí, assim que tudo começou. Então, muita coisa que está escrito aqui não é doutrinária. A gente vai analisando, principalmente nessas primeiras revistas de 1858, de 1859. E o seu livro foi para provar, né, os fenômenos mediúnicos, né? No caso relatado aqui, foi o movimento da mesa, como tudo começou. Entenderam isso? A Madame já foi bem antes, né? Hã? Aquela da Madame foi bem antes disso. A Madame, né? Foi 1700 e pouco, né? Aquele relato anterior. Vamos fazer a nossa prece? Então vamos agradecer aos espíritos, agradecer a Allan Kardec, agradecer ao Altivos, aos guias da nossa casa, aos espíritos aqui presentes. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, e a Jesus, por tudo que recebemos nesta casa de amor. Tanta informação. Que seja então, em nome desses espíritos bondosos e amigos, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão altivo e demais guias, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Jesus e do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno da Revista Espírita. Que assim seja. Graças a Deus.